Aqui é a professora Ellen, de História, e vamos começar mais uma aula, né, durante esse período de quarentena. Vamos continuar as nossas aulas de História, né, de acordo com o conteúdo que a gente parou, né, que vocês podem acompanhar no livro de vocês, né, que estamos no capítulo 3, né, do módulo 1, As Origens da Humanidade, né? Vamos relembrar um pouco daquilo que já conversamos, né, sobre as teorias. É bom relembrar das teorias, né, de explicação da origem da humanidade e também as explicações religiosas, que também já foi abordado em sala de aula. Mas o que é importante lembrar também é sobre o processo de hominização, né? O processo que os primeiros ancestrais passaram, né? Que foi um processo evolutivo que ocorreu ao longo dos milhares de anos. Então, aqui essa imagem vai representar bem, né, o que seria esse processo de hominização, né? Esse processo ele ficou conhecido assim, né, por conta do desenvolvimento de novas características que os nossos ancestrais eles desenvolveram ao longo do tempo, né? Temos aqui uma linha evolutiva da espécie humana a partir do Australopithecus até o Homo sapiens sapiens, que representa muito bem, né, as nossas características atuais, né, as características do homem moderno. E aqui embaixo, vocês podem perceber algumas características, né, adquiridas nesse processo chamado processo de hominização, que tem a ver também com a teoria evolucionista já estudada por nós em sala de aula. Mas o que é importante desse processo de hominização, o que é importante para que entremos no que vamos começar a trabalhar a partir de hoje. Ou seja, o que é que vamos trabalhar, né, hoje? É justamente os passos desse homem em um determinado momento, né, em um determinado tempo, como a gente já estudou, né, na avaliação passada, a gente pôde entender, né, qual é a responsabilidade da história, como a gente pode pensar a história como não só um estudo do passado, e sim o estudo do homem ao longo do tempo. Eu disse para vocês que é importante sempre nós lembrarmos que a história ela se dedica para perceber o homem, o tempo e o espaço. Nesse processo de hominização, a gente começa a conhecer um pouco do homem. Esse homem que de início era de uma espécie chamada Australopithecus, que ele vai adquirindo novas habilidades, novas características durante o seu processo de adaptação no espaço. Esse ancestral que ao longo desse desenvolvimento vai começar a fabricar os seus instrumentos, enterrar os seus mortos, né? Então, esse homem que vai evoluindo ao longo dos milhares de anos, dos milhões de anos, ele também vai ter que ser observado a partir de um tempo. E é justamente nesse tempo que a gente vai aprender a partir de hoje. Esses estágios, né, da espécie humana vai ocorrer no período que nós chamamos de pré-história. Tia, mas eu não sei o que é pré-história, né? Esse período chamado pré-história é o que a gente conhece, né, por um período
que foi anterior à história. Mas como assim anterior à história? Anterior ao desenvolvimento da escrita, né? Anterior ao desenvolvimento da escrita, ou seja, esse homem, né, que estudamos nesse período chamado pré-história, era um homem ágrafo, não tinha desenvolvido ainda a escrita, né? Mas não podemos dizer que ele não tinha história, né? Porque a gente sabe que a história vai além, né, daquilo que é escrito. Nós podemos pensar a história também com objetos materiais, vestígios, né? Várias outras formas de perceber a história ao longo do tempo. Então, nesse período de pré-história é que a gente vai começar a compreender os caminhos, né? Os caminhos tomados por esses ancestrais, por nossos ancestrais. O período conhecido como pré-história, ele também pode ser lembrado como o período que vai desde o surgimento dos seres humanos, aqui no início da linha evolutiva, até o período que abrange o desenvolvimento da escrita. E esse período chamado pré-história, ele pode ser dividido em duas partes. Primeiro, Idade da Pedra, lascado, também chamada Paleolítica, e também a Idade dos Metais, ou Neolítico, ou Idade da Pedra Polida, né? E vamos entender mais um pouco sobre cada período. Idade da Pedra Lascada, ou a idade que corresponde ao período paleolítico. Vai se iniciar com o desenvolvimento dos primeiros hominídeos até a Revolução Agrícola, ou o desenvolvimento da agricultura. Então, paleolítico vai ser desde o surgimento do hominídeo até quando o homem vai, né, vai desenvolver a agricultura, que ele já passa a não ser mais um homem paleolítico a partir da agricultura. E sim, agora ele adentra esse novo período conhecido como Neolítico, que a gente vai estar conversando mais tarde. Quais são as características desse período chamado Pedra Lascada ou Paleolítico? Os seres humanos, eles eram nômades, os seus alimentos eram obtidos com a caça, pesca, coleta de raízes e frutos, né? Já confeccionavam instrumentos não tão complexos, né? Instrumentos rudimentares, feitos de pedra, pedaços de madeira, de ossos também. Alguns já possuíam o domínio do fogo, que foi também uma grande conquista, né, dessa espécie, e além também de já desenvolverem a prática da arte rupestre e também já começar a manifestar seus cultos religiosos também. Observem que a gente está falando de um homem nômade, que tem o domínio do fogo. O que mais que a gente está falando? Que possui instrumentos não tão complexos, né? E que domina o fogo, obtém os seus alimentos a partir, né, das suas rotas terrestres. Então, o homem sai em busca do seu alimento, ele é nômade. E dentro dessa linha evolutiva, a gente pode perceber o quê? Que alguns destes que vocês podem ver aí correspondem ao período paleolítico, ou seja, fabricando instrumentos não tão rudimentares, né? Quer dizer, instrumentos rudimentares, descoberta do fogo. Então, do período que abrange o surgimento até aqui o Australopithecus africanos, até o Homo erectus, são as espécies que correspondem ao período paleolítico, né? Vejamos aqui novamente
as características. Nômades, possuía o domínio do fogo, já desenvolvia arte rupestre. Também nesse período vai surgir as suas primeiras manifestações religiosas, não é isso? E é essa característica da Idade da Pedra Lascada, né? E é um período que termina com a Revolução Agrícola, ou o desenvolvimento da agricultura. O homem, quando ele passa a plantar o seu próprio alimento, ele já não vê mais a necessidade de ir em busca, né, de outros espaços para sobreviver. Esse é o momento que a gente já entra nessa outra fase da pré-história, que conhecemos como Idade da Pedra Polida, ou também o período chamado Neolítico, né? Que é marcado por essa revolução agrícola. O homem passa de um apenas coletor de raízes e frutos para um produtor. Ele produz agora o seu alimento. Ele vai domesticar os seus animais. Ele vai praticar a agricultura e a pecuária, né? E isso vai gerar várias transformações. Esse homem não vai mais ser nômade, ele vai ser sedentário, né? Porque não tem mais a necessidade de ir em busca desse alimento. O ser humano, ele também vai começar a procurar os lugares mais próximos, mais férteis para plantar, né? Para levantar, né? As suas aldeias, né? As suas tribos. Então, eles já vão estar em um estágio mais avançado. E a gente vai perceber que é um estágio mais avançado quando a gente começa a percorrer novamente essa linha. O Homo sapiens, ele já vai desenvolver os ritos mágicos e cultos aos mortos, vai manifestar, né? Vai começar a manifestar suas práticas religiosas. Os seus instrumentos, eles vão se tornando cada vez mais complexos. O seu raciocínio lógico vai também se desenvolvendo ao longo do tempo. Não é isso? A partir do Homo sapiens. E aí, esse é o resumo dos dois períodos. Paleolítico. O homem era nômade, criava os seus instrumentos de pedra, ossos e madeira, vivia da caça, pesca e da coleta, dominava o fogo, né? Desenvolvia também a arte rupestre. E é importante lembrar que o domínio do fogo vai fazer muita diferença, não é mesmo? Quando pensamos em um processo de seleção natural, onde que o mais forte, né? Não o mais forte, mas o mais adaptado, ele vai sobreviver, né? Nós lembramos da teoria de Charles Darwin, que não é o mais forte que vai sobreviver, e sim o que se adaptar melhor ao novo ambiente. Então, se o homem, né? O homem erectus, ele já vai descobrir e dominar o fogo, ele já vai estar, né, com características à frente ao Homo habilis, ou ao homem, ou ao Australopithecus. Ele já vai tendo passos a mais nesse processo evolutivo, que isso vai determinar a sua permanência, né, ao longo desses anos. E aqui está o Neolítico, vai ser marcado pela Revolução Agrícola, né? Como assim Revolução Agrícola? O homem passa de coletor para produtor. Ele vai produzir o seu próprio alimento, vai domesticar os animais e vai ser sedentário. Ele vai começar a desenvolver a metalurgia, né? Vai começar a tornar os seus instrumentos de trabalho mais complexos, né? E produzir cerâmica, aperfeiçoar suas armas e instrumentos. Então, é esse o período, né, que esses primeiros humanos passaram.
ao decorrer desse tempo. Está aqui representado nessa imagem. O período paleolítico, os seres humanos viviam em cavernas, se vestiam de pele de animais. No período neolítico, tem início com a prática e a criação de pequenos animais, né? E vocês vão percebendo que eles também vão adquirindo características físicas diferentes, características culturais diferentes. Quando ele passa a enterrar os seus mortos, quando ele começa a criar laços de solidariedade, dividir as tarefas, dividir o alimento, isso são novas características, né? Porque a gente percebe que no processo de hominização, né, esse desenvolvimento de características vai estar além das características físicas, né? Mas as características culturais e sociais. E é também nesse período neolítico que eles também vão descobrir os metais, né? E isso vai facilitar muito a vida desses primeiros humanos durante esse período. E fechamos aqui o homem, o tempo, né? E as nossas aulas seguintes, nós vamos estar comentando sobre os primeiros passos desses seres humanos aqui no nosso continente, no continente americano, né? Mas esse vai ser o conteúdo da próxima aula.